pessoa lindíssima! Mais um episódio do Inova Podcast no ar. E eu, Milene Salomão, apresentadora. Claro que conversando com vocês mais um tema extraordinário. Hoje a gente vai falar, além do mocho, indústria, inovação e, claro, que um grande toque de tecnologia. E só para um pequeno preâmbulo aqui, para quem não é da odontologia, mocho é aquela cadeirinha onde o dentista se senta, tá certo? Então, para falar desse tema super importante e que dificilmente a gente vê isso no nosso dia a dia, ele tem um profissional aqui extraordinário, mas ele é um suprassumo na área da odontologia. Doutor Márcio Lisboa, seja super bem-vindo e muito feliz por você estar conversando com a gente. Quer dizer, comigo, né? Mas com a gente aqui hoje. Seja super bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, Mimi. Sim, eu venho acompanhando você desde o começo. Você começou aí já tem um tempo, né, nessa estrada. E muito bonito o cuidado que você tem feito com todas as entrevistas. E que bom que eu estou aqui e disponível para falar desse tema que é tão bom para a odontologia, né? Verdade. Ai, mas hoje a gente vai se divertir. Vamos se Não é? Vamos se divertir. É um tema que todo mundo gosta. Pois é, e não pode poupar os detalhes para que o máximo possível de pessoas sejam assim agraciadas mesmo com um tanto de informação legal que você tem para compartilhar conosco aqui hoje. Gente, vou contar uma história aqui para vocês. Ele estava em pleno congresso lá em Colônia, não é isso? Na Alemanha, um congresso de tecnologia na área da odontologia, tecnologia e inovação. Gente, eu quero você no programa imediatamente, que dia pode e tal. Por mim, eu já gravaria naquela semana mesmo, mas você estava fora, não foi? Aproveitei para passear depois do congresso. Claro. E realmente, na época você me chamou, ainda estava lá. Pois é, ali foi engraçado, viu? E eu disse, poxa, eu quero para ontem. Ainda cheguei a comentar com minha equipe na época. Eu disse, cara, o que ele está fazendo lá é exatamente o escopo do programa, né? E aí, antes de entrar na temática propriamente dita, eu vou pedir que você conte um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que você é professor doutor da Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Odontologia, tem um núcleo Inovare também, não é isso? Sim, o Inovar inova, né? Pois, Tudo a ver. adorei. Mas, enfim, você faz muita coisa e queria que você falasse um pouquinho sobre as condições que ele norteou, ou as condições que ai, gaguejando, Hum. que lideram um eixo assim, poxa, eu vou fazer odontologia por isso. Background, Tem né? uma história lindíssima de seu pai também. Fui aluna dele, admiração incrível por esse professor, inesquecível também na minha trajetória. Talvez ele tenha tido um pouquinho de influência, não sei, mas tá vendo? Então, conta um pouquinho da sua história na escolha da odontologia. Quando você começou a falar agora, é inegável, eu sou filho de dentista, né? E desde pequeno, vendo isso em casa, no meu dia a dia, logicamente o interesse veio naturalmente. Particularmente naturalmente não é bem a palavra, porque meu pai pegou os 3 filhos, colocou roupa branca, os dentistas se vestiam de branca há tempos atrás, né? Iam trabalhar de branco e ele levou os 3. Como era a área de prótese, pregava alginato, colocava a mãozinha da gente, fazia massas, enfim. Dos 3, pegou o mais velho, que sou eu. Dos 3 meninos, então foi natural ir para esse ramo, né? Na família tem outros dentistas. E depois a docência, né? A docência também, como você, eu também fui aluno do meu pai. Meu pai foi professor da universidade por muitos anos. Coate. Meu pai foi uma pessoa da prótese, né? Mas que migrou também para a DTM e fundou o Centro de Oclusão e Articulação Temporomandibular da Universidade Federal da Bahia. É o primeiro centro do estado, né? Voltado especificamente para os transtornos da TM. Então, hoje eu sou coordenador do COAT, sou professor da Universidade Federal, professor da cadeira de oclusão e coordenador desse centro, que é um centro maravilhoso. Eu sei que não é o tema, mas de atendimento à comunidade com dor, sofre muito com nossa comunidade, de uma forma geral, e é um dos poucos locais onde a gente consegue fazer um atendimento à comunidade
tão necessitada de tantos serviços, né? Verdade. Eu lembro bem da época da fundação Sim. do CAR. Poxa, eu vou lembrar de uma coisa agora, ele fez um livro Hum. contando a vida dele, as coisas dele, da família, e em uma das partes ele fala disso, falando aqui do meu pai, né? E tem uma foto que tá uma turma grande, eu era calorinho, eu ainda tava com o cabelo raspado, e você tá nessa foto. Eu vou lhe trazer esse para lhe mostrar, vou lhe trazer para lhe mostrar. É mesmo? Tem uma foto que você está na foto, Ah, com certeza que disso. recordação linda. Eu Eu tava ainda tinha bem os calouro. cabelos cacheados, né? Sim, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. É. Eu tava bem calorinho. Na foto eu tô de cabelo raspado ainda do vestibular, que era o vestibular. E você já tava formando e tal. E eu não consegui permanecer a longo prazo no COAT por conta das demandas, né? Eu tinha inúmeras, só para variar, inúmeras atividades ao mesmo tempo, só para variar, né? E, enfim, tinha estágio para dar conta, tinha tanta coisa. Eu era do PET também na época, Sim. e eu não conseguia disponibilizar da carga horária que era necessário para ficar. E aí, mas permaneci um tempo, eu estava bem nessa fase da fundação mesmo, então os primeiros passos do COAT, eu tive a graça, a alegria de ter tido essa oportunidade de ver o filho crescer, né? E hoje a gente observa assim a quantidade de frutos tão lindo. A forma como vocês devolvem para a sociedade, né? Muita gente passou por lá, muita gente boa. Pois é. E é uma coisa bacana que a gente tá falando aqui, E foi inovador para a época, desculpe te interromper. totalmente não. Muito inovador na época. Eu ia tocar nesse assunto. Era na época se fazia. A gente tá falando de ATM agora, mudou o assunto, mas Mas a gente vai. é inovação, né? Inovação. A ATM era muito ligada à oclusão, Sim. e ainda é na disciplina apenas, né? Historicamente. E era muito ortodontistas e reabilitadores. Ele conseguiu ali reunir uma série de especialistas, ortodontistas, protesistas, bucomaxilo, fisioterapeutas, e fez o que é realmente hoje um centro multidisciplinar. Muito lindo. É muito bacana, realmente. E isso foi inovador para a época, já que era um mundo ainda muito oclusionista, né? E depois foi mudando para o que é hoje totalmente Filho de multidisciplinar. peixe, tá vendo? Que bom. Então, e bem nesse eixo agora da inovação, você participa desse congresso espetacular que fala exatamente de indústria, odontologia, inovação e tecnologia. Como foi essa experiência? Como foi que você conheceu esse congresso? Dá essas informações para as pessoas. Tá, é assim, a prótese e a implantodontia na odontologia são especialidades que necessitam de muitos materiais, que necessitam de muitos equipamentos e tecnologia está totalmente envolvido, né? E já há algum tempo que a gente está na docência, e na pós-graduação também já há algum tempo, isso chamou a atenção da gente começar a trabalhar com as empresas que vão ajudando, né, na odontologia de uma forma geral. A tecnologia, ela não vem só com equipamentos, né? A gente fala muito de scanner, mas a própria tecnologia do material restaurador, né? Que a gente começou a trabalhar com amálgama, né? E hoje trabalha com resinas impressas, resinas fresadas, porcelanas de alta tecnologia. Então, no próprio material, isso é importante. E não existe protesista que não tem que saber Sim. de materiais, né? Eu, na minha formação como do mestrado, eu tive a oportunidade de estagiar na materiais dentários da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Tive uma oportunidade grande com o professor Capel, que é um professor extremamente conhecido. Fiquei alguns meses com ele, alguns semestres com ele lá. E isso me deu um entendimento bacana sobre testes de materiais, né? Pesquisas com materiais. E aí você vai vendo, vai se tornando mais profunda a forma de usar os materiais restauradores. Sim. Então você vai se interessando por como eles fazem, como que isso é uma demanda pode melhorar a vida do profissional e a vida do paciente, certo? Quando a gente começa por esse caminho, vai empolgando de um jeito que não tem mais como voltar atrás, né? Não, é impressionante como o entendimento, o conhecimento é importante para você gerar mais dúvida ou mais curiosidade e aprender mais. Eu costumo Realmente. falar
que quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto eu ainda tenho Precisa que estudar saber, mais. entendeu? Porque E não é só quanto precisa, quanto é bom, é bom, né? Você prazeroso. esclarecendo as coisas na sua cabeça e você vai desenvolvendo ideias, né? Sim. Esse é o caminho. O caminho ao conhecimento é que leva você a ter mais dúvidas e conhecer mais coisas, né? Eu acabo usando muito essa frase, assim, ao longo de vários programas, né? Que é uma frase, na verdade, da minha vida mesmo. O conhecimento, ele liberta. E você começa a ter muitas ideias sensacionais também a partir do momento em que você tem uma base bem construída a título de conhecimento, porque a própria criatividade, eu acho que a criatividade ela é a inteligência em ação, facilitando a vida das pessoas, né? Então, a própria criatividade mesmo da pessoa, a depender da área que ela siga, ela não aflora de uma hora para outra, assim, do nada absoluto. A pessoa pode ter uma tendência maior, ter um potencial criativo e tal, mas a partir do momento que você se paramenta de conhecimento, né, Isso aí, você dá do lado a poxa, pensar. as ideias Eu digo sempre que mestrado e doutorado serve para isso, para lhe deixar questionador, né, de como usar, por que usar, e a partir daí trazer novas ideias, né? abre os Quem campos, sabe né? patentes e outras coisas, né? Pois Então, é. isso para o clínico, de uma forma geral, isso já é bom. Depois, quando você começa a ensinar e de alguns porquês que às vezes você não está ali percebendo só do seu paciente ou só da boca que você está vendo, vamos ser bem direto, né? Quando você começa a ensinar, você começa a ouvir outras pessoas e pensar mais além. Pô, só para esse fim, será que ela não pode servir para outros fins? Perfeito. E você vai conhecendo outras pessoas e, às vezes, as empresas, tendo a oportunidade de participar, de como que são feitos os materiais, então aí é melhor. É Eu lindo. já pude visitar algumas empresas, principalmente empresas de implante, a gente já pôde visitar 2 ou 3, e ao longo desse tempo, né, e isso vai, poxa, é assim que faz. Você participa, né, É sensacional. também desses cuidados e tal. Voltando, eu falei sobre uma possibilidade numa disciplina de materiais dentários da Universidade de São Paulo. E eu tive que desenvolver uns equipamentos para fazer o mestrado, uns equipamentos de teste de fadiga. Sim. Fadiga de tração e microtração, né? São testes estabelecidos nos testes de materiais. E eu tive que ir para a faculdade de engenharia. E aí os testes são enormes. São os mesmos testes, alguns parecidos, lógico. Alguns testes parecidos, mas eles são enormes, assim. Eu testava um cimento que grudava numa liga ou num dente. Agora o cara testava uma viga de metal enorme. Aquilo me deixou assim, puxa, quanta Fascinante. coisa pode se fazer, né? E a partir daí desenvolvi bastante coisa até um certo momento, né? Fala um pouquinho sobre esse congresso espetacular. Como é que ele aparece na sua vida? Se puder trazer algum panorama histórico e tal, para as pessoas compreenderem como é que isso daí É, se desenvolve, na o verdade. congresso em si ele é extremamente conhecido, é a maior feira de odontologia do mundo. É um congresso, mas todos os congressos de odontologia têm uma feira que são patrocinadores, que são pessoas são empresas que apoiam localmente ou nacionalmente, né? Mas esse é a maior feira do mundo. É, é um congresso que tem 100 anos, fez 100 anos em 2023, Gente, e é foi tempo, viu? E tempo é posto. é, por isso, desse tamanho, né? Num país com uma economia muito forte, que é a Alemanha, né? E ele concentra, então, ali uma economia muito forte. Esse ano foram 2010 expositores. É Gente, é muita muita marca. gente. E é impressionante como você anda são 10 pavilhões. 10, 12 pavilhões, desculpe agora eu não sabia ao certo. Eu não consegui passar pelos 12. São muito grandes. Nosso maior congresso aqui no Brasil é um congresso muito grande, o Congresso de São Paulo, e parece que ele dá 10 vezes o tamanho disso aí, Gente, em metros quadrados e em número de pessoas eu não saberia dizer. O de São Paulo é muito grande, mas esse por si só ele é muito conhecido, já de muitos anos, né, 100 anos, foi a edição 40 gente. do Congresso. E as empresas falam muito dele, né? A gente está muito vinculado a cursos de implantodontia, Sim. né? E então a gente vive muito a
a descoberta de novos implantes, de novos componentes protéticos, né? De novas soluções de integração óssea. E isso tudo gera muita tecnologia. Isso advém de muito estudo científico Sim. pela tecnologia, né? E esse congresso é super famoso. Então, assim, a gente sempre ouve falar sobre ele. E na primeira oportunidade que eu Sim, tive, realmente, marcou. fui ver e é muito bom, muito bacana, muito gratificante. E eu queria te tirar do congresso para gravar logo o programa. Eu disse, meu Deus, ainda tenho que esperar voltar. Mas enfim. Além dele ser, assim, muito grande no sentido de ter empresas de vários países do mundo, também fica numa localização muito boa. Depois você aproveita para passear e com uma história riquíssima. E engraçado que você vai para uma sociedade extremamente antiga, né, com história secular, e associa as tecnologias. Acho que isso é bem... Nos bastidores, né, quando a gente estava batendo papo ali rápido, você falou que a cidade ela passa a viver como se fosse um mega enorme evento. Ele é um mega evento, mas direcionado para o mas a congresso. cidade sabe que está tendo o evento. Isso. É como Todo mundo se Salvador todo soubesse que está tendo Cioba, Puxa. tá? Realmente na cidade, o carnaval, no nosso carnaval, a gente está em Salvador, o carnaval de Salvador, os patrocinadores do carnaval estão estampados em vários outdoors e pequenas coisas de divulgação da prefeitura e tudo, né? É mais ou menos como os patrocinadores desse congresso estivessem espalhados por toda a cidade. Cidade toda impregnada. Sim. Que legal. Poxa, Massa. barcos, outdoors, Pois, sinais de luz. já botei assim no meu. Disse, não, um dia eu tenho que viver essa experiência. Porque uma coisa é a gente escutar a experiência vivida pelo outro, né? E uma outra situação é você passar exatamente por isso. E vou te fazer uma pergunta nesse sentido. De tudo que você viu nesse congresso, qual é o X da questão? O que você viu assim? Poxa, isso daqui foi uma grande sacada, isso daqui vai fazer uma diferença. Eu sei que deve ter, obviamente, um bocadão de coisa interessante que você viu. Mas tem alguma em específico que você fale que essa, de fato, é uma grande sacada inovadora, tecnológica para odontologia, de fato, sua área é implantodontia. Prótese, Prótese. e ATM, né? Mas como protesista, eu tenho que trabalhar com implante e dou muita aula de implantodontia, né? Eu vi várias aulas você postando em cursos de implante, por isso que eu fiz a Sim, a gente associação. está vinculado, coordena cursos Bem em no mar. implante, né? Associado, mas eu sou protesista de formação, né? E trabalho na ATM também. Mas assim, na verdade, o congresso foi uma reafirmação das tendências. Mas uma coisa que eu vi que não é uma sacada odontológica, é uma sacada que está mudando o mundo, é a IA. A inteligência artificial, ela está entrando de uma maneira muito forte para todos as especialidades odontológicas, e isso vai dominar, né? Por exemplo, você vai falando de robótica, Sim. cirurgia para fazer uma implantodontia, isso tinha lá alguns robôs para fazer a Parte já tem. não a inserção do implante, a cirurgia do implante, né? Já tinha lá quem você pode fazer uma... Deixava testar? Sim. Tem um vídeo, se eu não me engano, no Inovare, do meu sócio fazendo isso, né? Que é a parte cirúrgica, realmente. Eu pude ler recentemente que hoje já tem uns motores de robótica que faz preparo dentário. Não estava lá no congresso, isso já foi depois do congresso, fui ler bastante sobre tecnologia, né? Que faz um preparo dentário em 15 minutos. Que ciências. Então, a robótica com IA é a tendência para tudo. E a gente precisa aprender a trabalhar com IA, né? Mas isso é o principal. E assim, dentro das áreas que a gente já tem um desenvolvimento enorme de tudo que foi digital na odontologia. Impressionante, assim. Materiais de fresagem, escaneamento, tomografias cada vez mais acuradas, né? E com diagnóstico com IA por trás.
né? O que torna tudo muito mais preciso, né? Preciso e às vezes uma fonte de auxílio, né? Com Ao certeza. dentista. E a tendência é de cada vez mais a IA estar participando do Isso processo. está super geral, assim, não só na área da saúde, de maneira geral, mas no mundo, né? Eu já não sei mais, eu acho que não tem nem mais como viver sem você acompanhar isso daí, porque eu acho que, sinceramente, essa tecnologia é extremamente disruptiva. Sim, Nada será como antes mesmo, a partir do momento em que ela foi expandida em larga escala para tanta gente também poder usar, né? Eh, sabe que é uma coisa que eu fico super curiosa, por causa da minha área mesmo, eu ensino, dentre as matérias que eu ensino também histologia, tanto a geral quanto a histologia bucal avançada, né, que é direcionada para odonto. Muita coisa dentro de células-tronco, o que é que você enxergava sobre possibilidade? Tem um trabalho lindo do Japão agora, só já falando sobre a no Japão e em Londres, saíram 2, se eu não me engano. de dente, né, formando os tecidos Formação dentários. de tecido dentário, sobre células mesenquimais, não é isso? Isso, Em ratos, eu é. acho, É que estão né? assim, mas lá tinha coisas assim, você Não, não, acompanhou algo assim? não. Eu não vi isso, e as pessoas que estavam comigo também eu não vi sobre Você isso. foi bem mais para a parte tecnológica de O que fato, né? tem vinculado muito a tecido, que a gente viu, são os enxertos. Aí sim, Ah, perfeito. o desenvolvimento de ósseo, sim, né? A estimulação de formação óssea, muito. Que bom. Muito materiais diferentes, com apresentações diferentes, porque assim, quando a gente fala de tecnologia, parece que a gente vai inventar uma coisa nova. É. Não é. Às vezes é o mesmo material, né, numa apresentação diferente, num veículo diferente. Então, muitas marcas. Aí, então, o que eu percebi, por exemplo, assim, tem locais que tem uma empresa tão forte, empresas tão fortes, né? Que, tipo assim, eu tinha um pavilhão chinês, extremamente forte, né? Dominando tudo. Pavilhão italiano, coreano. Dentro do pavilhão coreano, eu contei 10 marcas de implantes diferentes, Uau! que eu nunca tinha ouvido falar. Na Itália, uma eu tinha ouvido falar. Na China, eu não conseguia contar, né? Então, fora os grandes players de todas as marcas odontológicas, são muito conhecidas, né? As marcas odontológicas que convivem no dia a dia do ser humano, né? Mas muitas marcas que você nem viu com inovações assim, sabe, de apresentação comercial, de veículo de inserção na boca, modo de inserção, o mesmo produto, né? Então, essas simples inovações já mudam seu dia a dia. Muita Agiliza a coisa vai. vida, né? Acelera todo o tempo Não, de mojo, de não cadeira para necessariamente é paciente. descobrir a roda, né? É, É é o que já mudanças muito, muito. E isso é impressionante. Eu ia, quando morava em São Paulo, no congresso, no Salão do Automóvel. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. já sim. Não tem, acho que não tem mais, ou ele agora é mais espaçado, mas era anual. E quando eu morei lá, pude ir. Então você ia nesse salão do automóvel, você vê as grandes marcas, cada marca trazia o seu carro do ano, né? Com a novidade do ano e tal, né? E é mais ou menos assim. Você vai no salão do automóvel, você vê uma grande marca, aí tem aquela marca premium, tem aquela que você vê desde a infância, né? E lá era exatamente isso. Você ia, tinha os grandes players da odontologia lá, com as novidades, às vezes mostrando a evolução, né? Tipo assim, o primeiro scanner e o que está agora, né? Eu vi muita coisa de porcelana, né? As porcelanas iniciais, como eram aplicadas, pó líquido, e agora as porcelanas fresadas e tudo mais, né? É incrível isso. A grande evolução, eu acho, na área de reabilitação são as resinas impressas. As resinas, de uma forma geral, fresadas e impressas, né? Mas tudo que entra no digital. Na verdade, é você usar o que a gente já usava, né? No digital. A gente usa a porcelana há muito tempo, mais antigo do que as resinas até, né? Pois é. E resinas. E hoje você está migrando todas essas qualidades desses materiais para o uso digital. Vou te fazer uma pergunta, assim, bem da atuação mesmo. Nos tempos atuais, eu acho que não tem mais como a gente ter quer dizer, há muito tempo, né, não é só nos atuais não. Sim. Aquela visão muito mais restrita em relação a: "Ah, vou fazer odontologia, na odontologia eu vou fazer a especialidade A, B, C, D, E, F, G", enfim.
mas pensar de uma maneira muito mais fechada dentro da especialidade na área da odontologia. Eu acho que hoje em dia a gente precisa amplificar muito essa possibilidade de visão, porque eu enxergo a atuação profissional hoje, podendo seguir várias vertentes, né. Então, tem a parte da odontologia, do atendimento em si, do paciente em questão, tem a indústria de um lado, eu vou botar pesquisa e ensino no mesmo na mesma situação. Então, quando a gente olha a odontologia prestando atenção nesse tripé, indústria, o cirurgião dentista, de consultório e ciência, pesquisa, né, mas uma ação mais universitária, enfim. Sim. Como é que você enxerga todas essas condições no parâmetro atual, de uma forma em que a gente possa ajudar as pessoas que estão atualmente cursando odontologia a enxergar essas possibilidades, né? Ou de carreira, de ramo de atividade, enfim. Tá. Foi clara a pergunta? Sim, sim, sim. A odontologia é muito ampla, né. De fato, quando a gente vai para o senso comum leigo, pensa liga a odontologia, a cirurgia, a extração dentária, a prótese total, dentadura, né, restauração. Mas isso é muito limitado. Qualquer profissão é assim, né, a gente não sabe o que as outras profissões, assim, a amplitude de tratamentos que a fisioterapia pode dar, que a fonoaudiologia pode dar, né, e na odontologia não é diferente. Só que assim, realmente, para a odontologia, a tecnologia está muito associada. E, antigamente, de fato, era limitado a programas científicos, né, como você falou aí agora, tocou no ponto de células, né, na transformação de células, indiferenciadas em células diferenciadas para tentar produzir um tecido dentário ou até um dente. Isso realmente precisa de um ambiente propício para isso, que no Brasil geralmente está vinculado às faculdades. Mas a tecnologia veio romper, né? A gente está aqui fazendo uma coisa tecnológica, a gente É. está agora online, né? O que antigamente isso seria impossível a gente ter um bate-papo desse se não fosse num centro acadêmico ou alguma É. coisa assim, né. E a gente pode desenvolver, a gente pode pensar na odontologia como cirurgião dentista, como um técnico e sim, mas você não é técnico, porque é o que eu falo sempre, é que se a gente pensar a odontologia como a gente falou até agora, cirurgia de extração de dente, dentadura ou resina, né, o próprio dentista ele não é vendedor de dentadura, ele não é vendedor de resina, Pois é. não é. Ele está prestando um serviço, e o serviço é muito amplo. Haja vista, muito conhecida, vender um cafezinho e vender um cafezinho num boteco, como a gente chama aqui em Salvador, esse nome é conhecido, ou na Starbucks, Starbucks, né. Pois é. Então pode ser até o mesmo café, né, ou até esse pode ser mais saboroso do que o do Starbucks, mas é o serviço que presta, está envolvido em tantas coisas ali, que são de melhorias do dia a dia, né, de acessibilidade no dia a dia para aquele que compra o cafezinho, que é a mesma coisa na odontologia, você pode pensar milhões de coisas na odontologia. Uma coisa que está muito fácil da gente pensar, o cirurgião dentista que não necessariamente tem acesso a células-tronco, que não necessariamente tem acesso ao desenvolvimento de materiais, né, de testar, ligas de titânio ou, materiais de resina, ele pode testar em softwares que vão mudar o dia a dia da gente, seja na interpretação de uma radiografia, seja, num software de agenda, né, Sim. e tem uma infinidade de possibilidades, né. Agora isso tudo precisa ter experiências e estudo. É difícil você chegar, em inovações sem um estudo. Aí você pode citar algumas pessoas que inventou alguma coisa que não é um cara que deu certo, que não é uma pessoa que precisou passar por algum tipo de preparação, né. A Aham. maioria das grandes descobertas, o cara estava estudando alguma Sim. coisa, né. A anestesia foi criada pela odontologia, né, Olha que e legal. mas ele estava dentro de uma faculdade estudando alguma Sim. coisa e percebeu isso, né. Assim como os antibióticos também, estava estudando outra coisa e percebeu, mas era um estudo o implante não foi feito para o implante ósseo integrado não foi feito no intuito de repor dentes, né, era um estudo sobre, na verdade era um parafuso apenas para fixação do osso
na pesquisa com outro fim médico, né? E acabou saindo o implante. Que fantástico, né? Então precisa de algum tipo de preparação, de estudo e vontade, né? Você vê que volta para o que a gente falou no início, Sim, né? Uma coisa é o conhecimento, ele de fato é libertador perfeito. e ele escancara as possibilidades na vida, né? Perfeito. Mas você tem que ter uma base para ter aquele insight, aquela percepção. Não necessariamente está dentro de faculdade, né? Ver outras pessoas, E estudar, ler. A pessoa que está lá no interior, ele pode pensar, poxa, aqui não tem. Não, você tem a sua realidade. Você pode pensar em soluções para isso. Como que você vai pensar soluções para isso? Estudando de uma forma geral, né? Você pode fazer um curso, você pode ser dentista, fazer um curso de administração e pensar em alguma solução para o comércio local da odontologia. sem contar que o conhecimento ele não se desenvolve única e exclusivamente em ambiente acadêmico. Perfeito? A gente tem várias formas de obter o conhecimento, né? E nós já temos no Brasil, que isso é uma grande dificuldade. Isso, voltando ao Congresso, eu pude perceber o número de startups. Ixi, você tocou na minha próxima pergunta. Poxa. Eu estava esperando. Estamos em sintonia, tá vendo? Aí, vai lá. Já tem um número de startups de empresas pequenas, europeias e chinesas. Tinha uma startup de LED, né? Era um LED enorme que ele ficava sobre toda a cadeira odontológica. Eu me lembro que esse era uma startup da França e vários startups de soluções de componentes protéticos diferentes, né? Então, assim, com uma ideia na cabeça e o desenvolvimento daquele material. Lógico que a gente percebe que fora do país você tem algum tipo de incentivo, né? Que aqui é mais vinculado às universidades, mas existe agências de fomento em que você pode procurar professores, empresas, né, para o desenvolvimento do seu produto. Isso existe. Na Bahia a gente tem a FAPESB, mas tem o Cinep, tem a CAPES, tem uma série que você pode procurar. E quando ele é muito voltado para a tecnologia, o que eu descobri é que essas agências de fomento, elas são mais fáceis de você entrar Perfeito. do que quando você vai fazer um estudo com tecidos, né, e outros tipos de componentes do ser humano, né? Então, essa é uma possibilidade que pode fazer, que o dentista pode ter uma ideia e pode ir atrás, né? Excelente. Agora vou pedir aquela cerejinha do bolo, né? Aquela informação preciosa que você pode dar para um aluno ainda de graduação que está trilhando seus primeiros passos na odontologia e que precisa ter um olhar um pouquinho mais diferenciado para inovação, tecnologia e ciência. Então, que tipo de conselho, que tipo de informação você daria? Será que basta apenas investir na formação profissional, em processos de educação continuada? Para mim, isso é óbvio, né? Mas precisa ter um olhar um pouquinho diferenciado também para tecnologia, enfim. Eh, Dê um direcionamento. Você é de professor para professor, né? Você é de professor para aluno. O que é que você poderia falar para essa pessoa que está em plena formação acadêmica para favorecer a sua jornada, favorecer os seus primeiros passos, né, na atuação profissional? Adiante. Bom, o ideal é o equilíbrio, em que você tenha uma boa formação e seja envolvido com as tendências de mercado, né, as novas tecnologias, né? Mas se tiver que escolher entre um e outro, opte por conhecimento, né? É engraçado que, assim, uma coisa que eu falo sempre, se você, falando se eu, né, você não, você já pode, mas se você ganhar na loteria, você prefere aprender a dirigir ou ter uma Ferrari? Por que que eu estou falando isso? Porque a Ferrari, ela é de alta tecnologia, mas ela é a sensação de dirigir. Então não adianta você ter um motorista para você ter uma Ferrari, você não vai curtir como se você fosse uma pessoa que dirige, né? Então o que vale a pena é você aprender, porque com conhecimento você vai descobrir qual a melhor tecnologia para você, né? Qual que se insere no seu mercado. E uma outra coisa também que é importante, assim, eu vejo os recém-formados num mercado muito difícil que é o nosso hoje, mas é um mercado que ele ficou mais difícil porque tem muitos dentistas. No entanto, ele abriu possibilidades que não existiam antes, né? A odontologia hoje é muito mais dinâmica, como a gente conversou até pouco tempo atrás.
Então você não precisa ter um scanner ou ter um tomógrafo para fazer disso uma possibilidade, né. Você precisa ter conhecimento sobre as aplicações disso. Por exemplo, se você quiser fazer escaneamento na sua clínica hoje, você não precisa ter o scanner, você pode alugar diversos, training centers que fazem isso, ou mesmo de um laboratório de prótese, né, para vocês ter a tecnologia digital ou dar essa tecnologia ou essa oportunidade ao seu cliente, né. Então são vários meios de fazer. Agora assim, uma coisa que eu vejo, né, essa disputa de mercado que existe por conta do número de dentistas, muitos dos nossos, alunos, têm se mostrado desestimulados, tá. Eu vejo de outra forma, eu vejo que o mercado ampliou tanto, você vê tantas, exemplos de profissionais de sucesso, né, não só aqueles que são professores, né, porque a Sim. gente fica falando, a gente: "Poxa, aquele pessoa que eu vi dar aula, que eu me empolguei com aquela aula sobre aquele assunto, sobre um assunto restaurador, histológico ou qualquer outra coisa". Mas você tem vários exemplos de profissionais, especialistas ou não, professores ou não, que deram certo de uma ou por uma Sim. outra vertente. Seja na área de diagnóstico, montando clínicas de diagnóstico, seja na área de laboratórios para testes histológicos, né, de serviços para odontologia, né, criando limpezas de consultório, criando Especializados, né? Serviços isso, especializados. serviços especializados para odontologia, então o mercado é muito amplo, a gente não precisa o que a gente tem que fazer é pensar um pouquinho fora da caixa, né. E aí o primeiro passo sim, é fazer a graduação e depois procurar cursos de formação. E uma coisa que é importante, a gente estava falando da nossa no começo lá da nossa formação, no início, e naquela época, não sei se você lembra, geralmente a gente não fazia uma especialidade logo de começo, você lembra disso? A gente Sim, a gente fazia demorava um tempão na teoria, depois de 500 e mil quando anos, formava, a gente ia para um curso de atualização, para depois fazer uma tinha uma especialização. escadinha, né? E às vezes era necessário você fazer o curso de atualização para entrar na especialização, né. Era um pré-requisito muitas vezes. Isso hoje é dinâmico demais, você não tem problema você entrar numa especialização, entrar naquela ter uma área mãe. E por que surgiram as imersões? Porque não tem problema nenhum você ser de uma especialidade e ter outras técnicas, a imersão em uma técnica, né, não tem problema, o estudo é constante, né, e mesmo na sua especialidade surge uma técnica nova, você vai fazer um curso de imersão na sua especialidade, numa nova técnica ou numa nova visão sobre o que você fez a vida toda. Então, estudo nunca para. O que interessa é você se formar e, a partir daí, procurar conhecimento nas diversas áreas de conhecimento para entrar na atuação. Tem lugar para todo mundo. É. A visão que eu tenho, ela realmente é ampliada. Sim. Você pode ter muita gente hoje, né, mas como tem não é uma coisa específica de um único setor, tem Não é em todos os de setores, todos os né. setores. É muito ampla a quantidade de pessoas em todos os setores. Mas também eu acredito que para aquele que está melhor preparado, existe um leque muito grande de oportunidades para quem sabe ver além, né. Cresceu o número de profissionais porque cresceu a população. Pois Então cresceu o número de ainda oportunidades. tem isso aí também, né. Pois é, conversa boa, viu. Tinha tanta coisa que eu Passou ainda ia te rápido. perguntar, eu acho que ainda dá para esse momento aqui. É rápido. Eu ia te perguntar sobre, inovação e sustentabilidade, e ainda como é vou fazer 2 perguntas em uma, mas a ordem você organize aí na sua mente. A primeira pergunta, ela diz respeito à, sustentabilidade, né, desses produtos tecnológicos, mas que visa uma possibilidade sustentável. Sim. Essa é uma pergunta, se você viu isso por lá. E a outra pergunta boa pergunta, qual era a outra pergunta? Responda essa enquanto eu me lembro da outra. Tá. Eu acabei de esquecer, mas vamos lá. Então, assim, pela própria natureza dos novos materiais restauradores, isso já é um ganho. Por exemplo, a gente fazia amálgama antes, que é um material à base de mercúrio, metais pesados, né? Hoje, até para tirar isso, a gente tem que ter uma preocupação. E os novos materiais restauradores são materiais degradáveis e principalmente compatíveis. Por que eu estou falando disso, de materiais restauradores? Porque a gente também produz subprodutos, né? Lixo, Sim, né? A gente produz muito isso.
Alguns biológicos, que tem que ter todo o cuidado descarte, mas isso é inerente à área de saúde. Mas os nossos produtos hoje são extremamente viáveis e assim, já se pensa nisso e na cadeia toda, desde o produto até a embalagem, a forma de apresentação. Eu não sei se você conhece essa nova empresa que tem produtos totalmente, com embalagens totalmente, Biodegradáveis? biodegradáveis, Sim, né. sim, sim, sim. Em que a gente tem, eu não sei se aquelas tubos de Tem, pasta de dente são tubo, as difíceis, tampas, tudo isso, eles são mas esse biodegradáveis. tubo Tô aqui com a mão e doida para falar, mas tô me contendo. pois é, Tô conversando com do esse nosso amigo preso. do nosso amigo, com esse pensamento, né. Sensacional isso, né? Isso é muito bom. Assim, eu não tinha esse caráter específico no congresso, se a gente estiver falando do congresso, eu não vi isso. Isso é inerente das empresas, porque é um clamor da sociedade, né, e a gente está vendo isso de uma forma geral, a odontologia tem que fazer parte disso. E aí a gente tem que ir começando a raciocinar no nosso dia a dia, como gastar menos, né, usar menos materiais de descarte difícil. Agora, uma coisa que eu não vejo falar, isso é realidade, é nessas novas máquinas que estão surgindo, a gente está colocando as máquinas estão ficando antiquadas. Não é da odontologia. O nosso computador que a gente comprou há 10, 12 anos atrás não serve mais, ele vai para onde? Pois A mesma coisa são as máquinas odontológicas, né. Isso realmente eu não sei como tá, isso não foi abordado lá e talvez seja uma outra área, mas que precisa ser inserido nas nossas conversas. pois é, lembrei da pergunta. Aquela dica mestre, dica de ouro, assim, se você pudesse dizer em uma única palavra para quem ainda está na sua jornada de formação profissional ou recém-formado, qual é a sua dica de ouro quando a gente une ciência e tecnologia, inovação, indústria, enfim, tudo que você viu nesse grande congresso? Não sei nem se é possível falar em uma única palavra, mas Eu acho que acessibilidade. Acessibilidade às tecnologias, que infelizmente no Brasil é um pouquinho ainda não está. Estou falando do congresso, né. aham, Acessibilidade foi a palavra que eu acho que o estrangeiro lá tem muito mais acesso a essas grandes tecnologias do que aqui. A gente chega para nós um pouco depois e muito caro, né. Tá, isso é um limitador? Sim. Isso é impeditivo? Não, não, né. Como eu falei: "Poxa, eu quero usar um scanner". Os scanners, poxa, já uso scanner há alguns anos, mas eu comecei com o scanner alugando desses locais, né. Por quê? Porque eu também não entendia a tecnologia, eu também estava conhecendo a tecnologia, né. começava, né. Depois de usar muito tempo alugando, aí, como eu usava muito, eles começaram a me deixar usar sem que eu pagasse nada, porque eu usava o serviço deles de outra maneira, seja num planning center, seja num laboratório de prótese, Sim, né. Aí eu vi que, como eu estava usando muito, eu precisava adquirir o meu, né. Então você pode começar se associando a outras pessoas para parcerias, né. parcerias, seria uma boa coisa. Isso para aquele que está realmente bem, você me perguntou sobre o que está começando, ele Sim, está bem cru ali, que ainda não vê possibilidade ainda de fazer os investimentos, é fazer parcerias, entrar em centros que já tenha, se associar com pessoas que possam usar sua mão de obra, o seu conhecimento para aquele serviço. e sabe quanto tempo depois de formada eu abri o meu consultório? De 5 a 6 anos depois, foi que eu fui ter o Perfeito. meu consultório, porque no início eu ainda estava me organizando, especialização, mestrado, enfim. E eu trabalho até hoje, eu trabalho de uma maneira extremamente parceira. Eu sou muito boa para trabalhar estabelecendo, né, somando dons de Perfeito. cada um, para que a gente consiga expandir isso e colocar de uma maneira leve, suave, mas também de uma maneira, muito competente, à disposição das pessoas, né. Eu acho que parceria é uma coisa, assim, que eu não consigo nem cogitar a possibilidade de não existir na minha vida, e principalmente para uma sobrevivência de um profissional na vida futura. No futuro, quanto mais o tempo passa, para mim é muito notório a necessidade do estabelecimento de parcerias, porque uma pessoa não é detentora Isso. de todo conhecimento, de todo saber, o outro não é detentor de todos os materiais, as tecnologias possíveis, enfim.
né? E são diversos dons e habilidades que precisam ser somados para que a gente ofereça o melhor possível para aquele nosso Ninguém, paciente, aluno, para um indivíduo. ninguém é tão autossuficiente que não precise de outra pessoa para Pois alguma é. coisa e ninguém é tão nulo que não possa ajudar outro em alguma pessoa, né? Se isso se somar de uma maneira de troca, né, do vai e vem, é sensacional. Isso é Um real. recém-formado hoje, ele não necessariamente ele precisa montar o consultório dele, né, e tem perfis, né, você tem gente que tem um perfil e querer montar tudo seu e tem gente que não tem esse perfil. Pois é. E tem tantas clínicas que querem pessoas que entendam de tecnologia para ajudar a montar na clínica dele, ou desenvolver na clínica dele, ou abrir a clínica ou o serviço em outra cidade, em outro ponto, né, isso É. Eu enxergo um universo mesmo de possibilidades para e quem tem esse tipo de visão. não pode ficar parado, É. né. A conhecimento e a atuação, né. Pois é. Mas doutor Márcio Lisboa, que conversa boa! Mesmo. Gostei demais de recebê-lo aqui, foi um prazer enorme o nosso bate-papo e portas abertas sempre. Quando tiver alguma coisa maravilhosa, ó, pararara, eu vou adorar saber. Pode ligar, espero que eu esteja mais perto dessa vez quando você ligar. Fiquei feliz com o convite, eu vim lhe acompanhando. Eu lhe encontrei no Novares, você estava começando isso, né? E ali eu já vi que você Sim. tinha toda uma preocupação, você não ia começar do nada. Não, Você raciocinou, teve planejou. E é o que a gente planejamento. está falando aqui, né? Dos recém-formados. Você foi começar uma nova área, de uma pessoa tão experiente, mas você ia começar uma nova área. Então você planejou, estudou. E isso é um exemplo. E eu vi lá naquele momento e, poxa, que bom participando disso aqui, aprendendo um pouquinho aqui Tá do vendo? estúdio, Câmera, né? das câmeras, já tá me dando ideias aqui lá para inovar e espero que obrigado pelo convite, obrigado pelo conhecimento que eu tive aqui hoje e Tá estou vendo? disponível para as próximas. Foi tanta luz, tanta câmera, tanto isso, senta aqui, olha ali, Foi, né. foi. Mas é isso, a gente consegue dar conta com o tempo, aprender novos dons e habilidades, né, Perfeito. e colocar esses dons e habilidades à disposição do mundo. Olha quanta coisa interessante que a gente não encontra simplesmente nos livros, mas a gente pode usufruir do conhecimento de uma pessoa que se disponibiliza a dividir o seu saber com tanta competência, com tanta sabedoria. E essa foi a nossa conversa hoje aqui com o doutor Márcio Lisboa. Até a próxima conversa, até o próximo bate-papo. E só de uma coisa, se prepare, porque vai ser sensacional o próximo episódio. Um abraço grande, até a próxima.